Boa tarde. Tem Line Go aí? Fica de pé, por favor, no seu lugar. Eu quero orar por esse momento tão especial. É um marco na nossa história. Eu quero orar por você, Line Go. Eu quero orar por nós. Mulheres, fiquem de pé, por favor. Existe um versículo que o Senhor nos entregou nesse tempo, e nós vamos orar ao Senhor e entender que o altar é o nosso endereço. Assim diz em Salmo 84, verso 3. Junto aos teus altares até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger seus filhotes, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Deus nos ensina que nós temos lugar de pertencimento. O Salmo 84 nos ensina que nós temos identidade no Senhor. E o altar é o nosso endereço. Line Girls nasce nessa verdade. Line Girls nasce fazendo com que mulheres se posicionem no altar, recebam do Senhor para gerar em outras mulheres. Sejam bem-vindos. Esse é o Line Girls. Eu estou aqui hoje com duas convidadas muito especiais, que eu sou fã mesmo. Eu falo muito com as meninas que a gente tem que ter boas referências cristãs na nossa vida. E eu estou aqui com a Ingrid e com a Mariana. Uma salva de palmas para essas amigas de Jesus. E hoje nós vamos ter um bate-papo muito, muito especial. Meus amigos, eu espero que vocês também se sintam incluídos nesse bate-papo, porque o nosso papel, a gente almeja, levantar mulheres que assumam o lugar também de um pastoreio genuíno e eficaz, assim como nós recebemos do Abdala. Nós queremos gerar mulheres fortes. Nós queremos gerar teólogas que dialogam com a igreja e com a cidade. Esse é o nosso papel. Então, eu estou aqui hoje com duas referências na minha vida e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que essas grandes mulheres de Deus vivem. Eu estou aqui com a Mariana, que é pastora da United. Ela é casada com o Lucas Paulo. Ela é mãe da Luma. Coisa mais linda. Ai, tô com saudade. E a Mariana, ela tem um perfil de discipulado e pastoreio que me edificam muito e que me fazem te admirar ainda mais. Você é uma grande referência hoje nas redes sociais, mas ver um pequeno fragmento daquilo que você constrói no seu dia a dia nos inspira a sermos essas mulheres empoderadas na igreja, porque a Mariana é pastora de uma igreja, e ela assume esse lugar e esse papel genuíno também na rede social para nos inspirar aqui no Rio de Janeiro e em tantos outros lugares. Nós estávamos muito felizes de te receber aqui. Quando a gente colocou no line-up você, as meninas ficaram, meu Deus! Seja muito bem-vinda, espero que você aproveite esse tempo, Mariana. E eu estou com a Ingrid também. A Ingrid é uma das referências de mulher da atitude. A Ingrid é nossa prata da casa, tá? Respeita. A Ingrid é da Atitude Niterói. Ela é uma... Faz barulho aí, Niterói. Ela é uma das referências que nós temos de mulheres nas redes sociais também. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas eu sou muito fã do seu trabalho. Muito mesmo. A Ingrid é casada com Tarsis. E hoje ela soma mais de 500 mil seguidores no Instagram. E de forma muito direta, eu quero falar para vocês aquilo que a gente sempre fala nos encontros, É muito importante nós termos grandes referências na internet.
E eu falo isso com vocês e falo isso dentro de casa com meu marido também. A Ingrid tem muitas parcerias, mas toda parceria que a Ingrid faz é para apontar para a igreja local. Ela tem alguns parceiros, vou usar de exemplo algumas joias que você usa. E aí ela faz vídeo falando, olha, o que vocês acham de eu ir com esse ou com esse para o culto? Sabe? Sempre apontando para a igreja local. Isso nos inspira, porque você comunica o seu viver, a sua vivência de forma genuína, mas intencional. Apresentadas, eu quero começar aqui o nosso momento de bate-papo. Eu quero consumir de vocês algumas respostas para que a gente consiga fluir juntas. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: o tema da nossa conferência, meninas, é Discipulando Nações. E nós sabemos hoje que as redes sociais nos levam a comunicar com muitas pessoas. Mas é um campo que nós não temos muito controle de quem está consumindo esse conteúdo. E eu queria saber qual foi o momento em que vocês perceberam que estavam sendo geradas e não sendo usadas. E o que faz a diferença entre uma liderança que forma mulheres e uma liderança que produz mulheres? Oi, gente, boa noite. Estou um pouquinho nervosa, mas a gente vai conseguir. Eu acho que é um grande privilégio, primeiro, eu ter me convertido na Atitude, que é uma igreja que acredita muito nesse formato de discipulado, de gerar o caráter de Cristo, de gerar na gente realmente amor pelas pessoas. E isso, claro, eu acabei levando para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional, no Instagram também. Mas falando desse lugar de ser gerada e não ser usada, sempre que a gente vai muito para esse lugar do ativismo, eu era sempre muito corrigida, sabe, pelas minhas lideranças. Sempre nesse lugar de eu quero gerar em você um amor por Jesus, eu quero gerar em você um amor pelas pessoas, e não só que você use o que você tem de bom, de talento, sabe? O Senhor derrama talentos sobre nós, mas para que a gente use isso para a glória dele, e não só para ser um ativista, na igreja, vamos dizer assim. Eu não tenho um momento específico que eu percebi que eu era gerada, e não usada, mas teve um momento que me marcou muito, assim, de uma experiência própria que eu tive, que era para ir nesse lugar de liderança. Eu tinha me convertido na Atitude, eu tive ali um processo de conversão dentro da igreja, um processo de maturidade também, que o Senhor gerou em mim, com as minhas lideranças também. E eu lembro que eu estava indo para esse lugar, de liderança, e a minha líder na época, a Mari, ela falou comigo que eu estaria sendo preparada para esse lugar de liderança, e na hora me bateu um desespero, porque o meu desespero foi: meu Deus, eu preciso ler a Bíblia toda. Eu não tinha lido a Bíblia toda ainda, eu era nova convertida, estava ali um pouco mais de um aninho na igreja, e, como eu falei, tive o meu processo de conversão ali, mas eu fiquei desesperada porque eu achei que eu tinha que ser muito técnica, eu tinha que ter todas as respostas, eu tinha que ser aquela pessoa ali que seria basicamente usada numa forma bem organizacional, sabe? Bem técnica para cuidar de outras pessoas. E aí ela me acalmou e ela falou assim: olha, realmente você precisa disso, você precisa ter conhecimento, óbvio, você precisa ler a Bíblia toda, mas isso é uma consequência do seu relacionamento com o Senhor. Então, antes disso, se apaixone mais pelo Senhor, sabe? Foca em se apaixonar mais pelo Senhor, porque Ele vai te gerar amor por essas pessoas e isso vai te levar a esse lugar de conhecimento da palavra também. Então, eu entendi, naquele momento, foi um marco para mim, porque eu entendi que ali eu não estava sendo só usada, Eu não estava ali porque eles estavam buscando um lugar para ocupar na liderança, uma pessoa para ocupar esse lugar, e sim uma pessoa que fosse gerado nela o caráter de Cristo para cuidar de outras pessoas. Então, acho que isso foi um marco muito importante para a minha vida, e toda vez quando eu vou discipular alguém e a pessoa vem com esses medos, eu falo: cara, primeiro foca em amar o Senhor, primeiro foca em se apaixonar completamente por Ele, e isso vai ser consequência do seu relacionamento com Ele. Então, acho que para mim foi isso. Amém. Amém. E para gente, você, primeiro, Mari? que honra estar aqui com vocês, gente. Que alegria. Obrigada, pastores, por isso. De verdade, Pérsia. Obrigada. A honra é nossa.
Esse assunto de discipulado, eu acredito que o Senhor, Ele gerou um amor no meu coração tão grande, mas tão profundo, que quando você fala sobre ser gerada e não usada, eu lembro do momento onde eu entendi que, como discípula de Cristo, eu não estava sendo moldada para parecer alguém que me discipulava, mas para eu parecer verdadeiramente como Cristo aqui na terra. Eu me lembro, e essa é uma mensagem que eu carrego assim na minha vida, meu marido é testemunha disso, que discípulos, pessoas que nós cuidamos, pessoas que estão na nossa volta, não são para ser outros Mariana e Lucas Paulo, são outros Cristos aqui na terra. Se eu estou formando outra Mariana, eu estou construindo um império. Mas se eu estou formando Cristo aqui na terra, nós estamos construindo o reino inabalável de Deus. Então, isso mexe muito com o meu coração, porque, por exemplo, nas redes sociais, eu me considero uma... Quem sou eu na fila do pão, gente, lá? Eu só estou, realmente expressando, sendo luz, sal na terra, mas eu acredito que quando a gente entende que nós não estamos construindo nós mesmos nos outros, mas sim a Cristo, isso gera um senso de pertencimento, propósito, autoridade, consciência de identidade tão grande em nós. Porque, e aí eu gosto disso, Eu não preciso de mais Marianas, eu preciso de mais cristãos aqui na terra. Precisamos expandir o reino de Deus, o reino inabalável. Então, é muito especial a gente poder ajudar pessoas, construir pessoas, ensinar na palavra, exortar, consolar, edificar. Mas muito mais lindo é ver Cristo sendo formado uns nos outros, E é claro, a convivência, ela ministra, A gente cresce juntas, a gente, pega as manias uns dos outros. Sabe, igual quando você tem o seu amigo, e as pessoas começam a falar, nossa, vocês são tão parecidos. Isso é muito legal, porque você caminha junto, você vive junto. Mas essa chave vira quando você não está sendo usado, mas sim está sendo usado pelo Senhor, gerado pelo Senhor, para abençoar as pessoas. E, presta atenção, não é só aqui dentro da igreja, é lá fora, é um a um lá fora. Aqui é maravilhoso, gente, é uma bênção de Deus. Mas quanto mais especial é a gente poder também ser essa luz, esse sal lá fora, no mundo, não é verdade? Então, acho que foi isso. Incrível. Passando para o bloco 2 agora, a gente vai falar sobre pastoreando pastoras. E eu queria perguntar para vocês, qual que é o maior perigo de uma mulher na liderança que nunca aprendeu a ser cuidada? E como que vocês têm se protegido disso na prática? Essa eu puxei minha sardinha aqui. Eu acho que, primeiro, Pérsia, o principal perigo é o orgulho. Porque quando você caminha sozinho, você não tem quem te corrija. Você não tem quem te aponta os seus erros. Ou até, te puxa no momento difícil, declara as suas virtudes. Então, a primeira coisa é orgulho. A palavra de Deus fala, se você está de pé, cuidado para não cair. Se você não sabe ser cuidada, e aí é a segunda coisa, como você vai cuidar? Porque se você não aprendeu, a viver junto, caminhar junto, a abrir o seu coração para, receber amor, receber correção, como que você vai continuar fazendo o grande mandamento de gerar discípulos? É muito difícil. Então, eu acho muito perigoso, e a gente já viu no passado, pessoas que se isolam por medo de perder seus cargos de liderança, ou as suas, é até ruim, mas perder a sua postura, a sua pose, a sua performance. Infelizmente, a gente vive numa geração de muita performance. Mas esse lugar é muito perigoso. Cuidado é uma bênção para nós. Ser transparente, a gente poder prestar contas, é uma bênção para nós. Então, eu acho que essas são as coisas principais, que eu enxergo. E uma coisa que fala muito no meu coração, quando a gente tem esse lugar de cuidado, a gente pode confessar a tentação, não pecado.
Seria maravilhoso se todo mundo sentisse a vontade para confessar uma tentação antes de confessar uma queda, não é? Pegou essa aí, né? Então, eu acho que é por aí, sabe? Acho que a gente consegue criar um lugar de graça, porque ninguém está aqui para apontar o dedo no outro. Pelo contrário, uma igreja saudável, e eu creio que essa é uma igreja saudável, porque os frutos são inegáveis, é um lugar onde a gente abre o nosso coração e cura as feridas, trata a ovelha, vacina, cuida da lã, cuida das feridas, não só aponta o dedo e fala, vai para fora, aqui você não serve. Isso não é discipulado, isso não é cuidado. Então, eu acho que o perigo mora aí, quando as pessoas têm medo de perder os seus próprios tronos, né? Eu acho que, completando até o que a Mari falou, né, reafirmando, na verdade, eu acho que você falou bastante coisa do que eu do que eu acredito também, mas eu acho que é isso, né? Uma mulher que ela não é cuidada, ela não tem como cuidar, porque isso gera feridas tanto nela quanto nas outras mulheres, né? Eu acho que quem é ferido acaba querendo ferir também, às vezes inevitavelmente. Então, a gente, né, nós precisamos nos posicionar como mulheres, como liderança, nesse lugar de ser cuidada, de ser vulnerável também, como a Mari falou lá na igreja, de Niterói, né? A gente fala, quem confessa a tentação não confessa pecado, né? Porque a gente tem esse lugar de ser vulnerável. Acho que essa é a forma como eu acredito que eu vivo, né? Que eu tento viver a minha vida, justamente para que eu possa liderar, para que eu possa cuidar de outras mulheres, também me deixando ser cuidada, me deixando ser discipulada, falando para minha líder, para minha discipuladora, quais são os meus pecados, as minhas tentações, as minhas vulnerabilidades, né, os meus erros, enfim, aquilo que é difícil para mim, até as feridas que eu preciso tratar e ser curada ainda também. Então, eu acho que existe um perigo na mulher que ela quer cuidar e ela não é cuidada, justamente dela ferir as pessoas, né, e ela causar mais feridas nela também. Eu acho que quando a gente se coloca nessa posição de cuidar e não ser cuidada, a gente acaba querendo alcançar um ministério antes de alcançar o nosso primeiro chamado de ser filha, né? Alcançar um ministério antes da gente se colocar nesse lugar de ser cuidado pelo Senhor e pelas pessoas que o Senhor colocou na nossa vida. Então, antes disso, a gente precisa se posicionar como filha também, sabe? Eu acho que é isso. É isso. Quando Jesus pergunta para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Ele não pergunta para Pedro, o que você tem feito por mim? Jesus quer acessar o coração de Pedro. E é isso que Jesus espera de nós quando nos colocamos prontas para sermos cuidadas por outras pessoas. A gente nunca está pronto para cuidar, mas o nosso coração sempre tem que estar disponível. Quando Jesus tenta acessar o coração de Pedro, perguntando para ele, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim. Ele não responde o que ele fez para merecer, ou quanto ele performou para estar ali, né? Ele só deixou o coração disponível para Jesus acessar aquele coração. Incrível que vocês construíram até aqui. E eu queria fazer mais uma pergunta para vocês. O nosso ministério tem gerado mulheres fortes. O Line Girls também tem esse papel de gerar mulheres fortes, e eu creio muito, amigas, que nós vamos romper essa dificuldade que nós enfrentamos até aqui, de achar que nós somos um gueto da igreja, sabe? Que nós tratamos apenas questões emocionais, apenas feridas da alma, falamos só de paleta no culto. Nós estamos gerando mulheres teólogas que leem a Bíblia, que têm relacionamento genuíno com Cristo, que são conhecidas por Cristo também, né? E eu quero saber o que mudou na vida de vocês e no ministério quando vocês começaram a levar o estudo da palavra a sério. E eu queria que as meninas aqui soubessem como é que foi esse processo, para que elas também pudessem se inspirar na vida de vocês e também entenderem que tem que partir de algum início, tem que ter um ponto de partida, para que elas se inspirem e também saibam que existe um lugar na mesa para elas. Bom, vou contar um pouquinho da minha história rapidinho para te dar contexto. A gente se converteu, eu me converti, eu tinha 18 anos, e até os 18 anos dá para você fazer muita coisa errada, né? Então, o meu processo de conversão foi um processo de conversão muito radical. Eu vivi todas as coisas mais
malucas do mundo que você pode imaginar, mas quando eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, eu literalmente larguei tudo de um dia para o outro e mergulhei nessa vida nova que o Senhor tinha para mim, né? E desde cedo, acho que foi o meu primeiro mês assim na igreja local, eu me dispus a servir, porque eu sempre entendi que eu precisava fazer algo, sabe, para propagar aquilo que eu tinha recebido. Sabe quando você gosta de um restaurante maravilhoso e aí você quer indicar para as pessoas que você ama, tipo, você tem que ir nesse restaurante, porque esse restaurante é maravilhoso. Então, eu sempre tinha esse entendimento dentro de mim. E eu comecei a servir no departamento infantil na minha antiga igreja. E eu lembro do dia que eu pisei lá a primeira vez e o Senhor falou comigo, você vai fazer isso para sempre. Tanto que eu achava até que eu tinha um chamado para ministério infantil, assim, mas, enfim, depois o Senhor foi falando comigo sobre outras áreas da igreja, mas eu entendi um chamado ministerial. E aí, logo no início, a gente se propôs, eu e o Lucas Paulo, né, nessa época nós éramos namorados ainda, a gente estava noivo, na verdade, a gente começou a fazer seminário. Então, desde cedo, a gente entendeu que a gente precisava mergulhar na palavra de Deus, mergulhar nos ensinamentos bíblicos, mergulhar, sabe, além da minha vida devocional. E eu creio e eu amo isso, Pérsia, que a nossa geração está entendendo que as mulheres também são chamadas para tocar em todas as esferas da sociedade, incluindo a esfera ministerial. Né? A gente não foi chamada, e assim... Gente, com todo respeito, em nome de Jesus, eu amo mesa posta, eu amo decoração, eu amo paleta de cores, mas a gente foi chamada para, primeiramente, pregar as boas novas. Amém? As outras coisas, elas são consequência. Então, a gente usa essas coisas para, né, atrair, mas a essência é pregar o evangelho. Então, desde o início, a gente se envolveu nisso. E isso aconteceu, acho que tem 12 anos. Aí, mais recentemente, eu comecei a fazer teologia, né, de forma acadêmica, né, como curso reconhecido como MEC, enfim, porque seminário não é. E eu estou amando poder me aprofundar nisso. Então, serve de ensinamento para você também, entender que não é só porque você estudou um tempo na sua vida que, pronto, passou. Eu acho que é muito importante, homens, escutem isso também, tá? Ensinamento é para o resto da sua vida. Né? De glória em glória, na verdade. Então, a gente vai, sabe, crescendo, amadurecendo, se envolvendo e aprendendo coisas novas. Então, tem sido algo muito precioso. Eu estou no comecinho ainda, eu falo, gente, tem muitos anos pela frente, mas eu sabia que esse tempo ia passar de qualquer jeito. E aí você consegue fazer uma faculdade EAD, você consegue fazer um curso. Com certeza a igreja tem muitos cursos para disponibilizar, mas eu acho que muito além disso é o seu anseio pelo aprendizado. Então, foi assim na minha vida e tem sido até hoje. Eu falo, eu sou uma eterna aprendiz. Eu acho que a primeira coisa que eu pensei é que nós aprendermos, né, nós entendermos a palavra, ter esse estudo mais profundo da palavra, não é algo só para quem tem um ministério pastoral, né? E sim para todos nós que estamos aqui, que somos filhos de Deus, que queremos pregar o evangelho, devemos, né? Porque essa é a missão que o Senhor deixou para a gente. Então, eu acho que isso é um papel para todo mundo, né? Que a gente possa querer isso, que a gente possa querer estudar a palavra do Senhor, entender, se aprofundar. Eu acho que isso é muito importante. Hoje, para mim, eu e meu marido, a gente também tem feito, né? A gente faz faculdade de teologia, então a gente tem se aprofundado também. Mas também foi um processo até eu entender a importância disso, sabe? Como eu falei lá atrás, eu fiquei super nervosa na época, eu comecei a estudar, mas aquela vontade mesmo de ir mais profundo foi quando eu percebi que até as coisas normais da nossa vida, porque como a pastora Pérsia falou, às vezes a gente fica muito focada em curas, né, em curar nossas emoções, as nossas feridas, e isso é, obviamente, extremamente importante. Mas a palavra do Senhor tem tudo isso, sabe? A palavra do Senhor contém tudo que a gente precisa também. Então, toda essa parte a gente também encontra lá. Até se a gente for ler livros de liderança, e amém, acho que a gente tem que ler mesmo, mas a gente tem o maior líder, sabe? Da história lá também, que é Jesus. E a gente pode aprender muito com isso. Então, é extremamente
extremamente importante que também nós, como mulheres, a gente se posicione nesse lugar de saber a palavra, sabe? Não só de ficar nisso de look, paleta de cor, apesar de eu amar também, a gente também ama isso, mas existe um lugar mais profundo que o Senhor quer que a gente acesse, que é esse lugar de conhecimento dele, né? De relacionamento forte, íntimo com ele, que é através do conhecimento da palavra, que é o próprio Senhor que deixou para a gente, né? Então, acredito que seja isso também. Amém, amém. Uau! Agora a gente vai entrar num bloco muito interessante aqui sobre influência digital. E é um campo que vocês dominam muito bem, e eu queria que vocês instruíssem as nossas ovelhas aqui. Quando você olha para o digital hoje, quando vocês olham para o digital hoje, vocês enxergam um campo missionário ou uma armadilha? Ou os dois? É bom, né? Como vocês têm navegado isso de uma forma que o digital sirva como um discipulado também, mas que não substitua o discipulado? É uma boa pergunta para vocês. Você começa, você tem um testemunho incrível. Eu acho que as redes sociais, elas são, obviamente, um campo missionário. A gente não pode negar isso, obviamente. Eu acho que muitas pessoas são alcançadas, a gente precisa alcançar pessoas pelas redes sociais. É uma ferramenta que, apesar de todas as coisas ruins que ela tem, existe um ponto muito bom, que é alcançar pessoas que estão longe, né? Pessoas que, às vezes, não pisariam numa igreja, mas vão te olhar nas redes sociais, e não importa mesmo se você tem 3 seguidores ou se você tem 1 milhão, porque existe alguém que vai precisar de você falando nas redes sociais. Então, acho que é extremamente importante que todos aqui se vejam nesse lugar de influenciador, sabe? Porque nós podemos influenciar pessoas a amar Cristo, a conhecer Jesus, a talvez ter uma curiosidade de conhecer Jesus, de vir na igreja, né? Então, acho que é extremamente importante que a gente entenda e se posicione dessa forma nas redes sociais também, porque com certeza é um campo missionário. Mas eu acredito também que sempre vigiando, né? O Senhor fala para a gente vigiar e orar. Então, eu acredito que precisamos vigiar sim, porque pode ser uma armadilha, sabe? Tanto pelas distrações normais, né? Exemplo, eu vou entrar às vezes para postar alguma coisa no Instagram, e daqui a pouco eu estou rolando o feed e aí estou me distraindo de alguma forma. E também até se você já é um influenciador, com as distrações que esse mundo digital oferece também, né? Porque ele te leva a ambientes, te leva a pessoas, te dá benefícios, alguns privilégios, e a gente não pode perder o foco que é falar de Jesus nas redes sociais. Então, eu creio que nós precisamos olhar, sim, como um campo missionário fortíssimo, né, para alcançar o mundo inteiro mesmo, mas também olhar para ele como um lugar onde a gente precisa tomar conta, sempre se autoanalisar, sempre vigiar. E uma forma que eu acredito também é sempre a gente entender que isso não substitui, se você acompanha alguém, se você se inspira em alguém, de forma alguma isso substitui um discipulado da sua igreja local, sabe? Não mesmo, porque uma coisa que eu sempre compartilho com os meus líderes, né, é que eu admiro várias pessoas pela internet, eu também acompanho vários influenciadores e até pastores, né, mas isso nunca vai substituir o meu discipulado e nem a pessoa que eu conheço vida na vida, né? Então, eu tenho os meus discipuladores que convivem comigo, que eu sei o dia a dia. Esses dias, eu estava fazendo uma entrevista com um curso de inglês que eu vou começar a fazer, e é um curso de inglês cristão. E eles fazem toda uma entrevista para saber da sua vida. Não, é outra, depois eu te conto. Mas é muito legal, é muito legal. E aí é cristão, é bem focado para isso mesmo, para ir pelas nações e falar de Jesus, né? Então, eles fizeram uma entrevista assim comigo e eles me perguntaram se tinha alguém que me inspirava, alguém que tinha falado alguma coisa que tinha mudado a minha vida. E aí eu fiquei pensando, e aí passou várias pessoas na minha cabeça que eu admiro muito, né? Tipo, da internet, que eu acompanho mesmo, vários pregadores, enfim. Aí eu falei, cara, mas quem realmente eu admiro? Quem é a pessoa que me discipula? Aí eu falei da minha discipuladora, Fernanda, e eu falei assim, cara, ela é a pessoa que me discipula na vida. Eu né? sou fã da Fernanda também, tá? Que é vida na vida. Ela é uma pessoa que eu sei que eu vou sentar numa mesa e ela vai falar de Jesus, com certeza, que é uma pessoa que eu conheço os princípios, sabe? Porque é importante, sim, a gente ter referências, a gente se inspirar, a gente ter pessoas que a gente olha e fala, meu Deus, que bênção essa pessoa, que ótimo que ela está se posicionando nas redes sociais. Mas isso nunca deve substituir a gente ter alguém também vida na vida, alguém que a gente olhe, que a gente quer caminhar junto, porque a gente sabe que aquela pessoa vai levar a gente para mais perto do Senhor. Então, eu acredito que
resumindo a minha resposta, né? Tem que ter, sim, um entendimento de que é um campo missionário, ao mesmo tempo vigiar, e vigiar também para que a gente não fique querendo ser discipulado por essas pessoas, mas que a gente entenda a importância do discipulado na nossa igreja local. Muito bom. Palmas, gente. Tem aquela história, né, que com uma faca você corta o pão, mas com a mesma faca você pode matar alguém. Então, depende de como você está manuseando as redes sociais. Eu confesso assim, né, eu me considero a pessoa que caí nas redes sociais, mas porque o meu chamado tocava aquilo já, né? Eu não comecei como influenciadora, né? Eu sou uma pastora. E aí eu posto coisas que, consequentemente, alcançam a vida das pessoas. Mas eu me lembro muito de Daniel, né? Daniel foi alguém que conseguiu ser uma referência, mesmo no meio da Babilônia, mesmo no meio do Império Medo-Persa. Ele foi alguém que foi uma referência, mesmo em torno de um mundo completamente corrompido. Então, tem uma coisa que eu amo da história de Daniel, é porque ele ficou 70 anos servindo a reis, 4 reis. Tipo, os reis passaram, mas o Daniel estava lá. Ou seja, ele estava sendo alguém que era uma referência. Ele estava sendo alguém que era luz, alguém que trazia uma voz de confiança, né? Alguém que aconselha o rei é alguém que tem, sabe, convicção, autoridade, presença, favor, identidade formada. Então, nós podemos ser como Daniéis nas redes sociais. Né? Eu brinco muito, eu falo muito para as meninas lá na igreja. Eu estou na internet, mas eu não sou da internet. Eu posso e sair correndo. Né? E acho que isso é importante, porque a gente precisa, como a Ingrid falou, né? A hora que você vai postar algo, e aí a hora que você vê, você está mais consumindo do que agregando. Né? Então, cuidado com isso. Né? Posta, mas limita um tempo para você. Se você vê, gente, é sério, é uma armadilha. É aquela coisa, a dopamina vai vindo, o seu dedo vai rolando, a hora que você viu, você perdeu 40 minutos da sua vida e você podia estar lendo a sua Bíblia, orando, ouvindo uma pregação, fazendo qualquer outra coisa mais produtiva da sua vida. Mas eu acho que o mais importante é a gente entender que é possível, sim, nós termos, né, estarmos tendo vamos dizer assim, a linguagem da Babilônia, mas não nos corrompermos com a Babilônia. Isso é muito importante. Só que aí você precisa saber quem você é, aquilo que você carrega, aquele que te separou para isso com um propósito. E eu amo, a Ingrid falou isso, e, gente, é muito real, sabe? Seja você, se você tiver, sabe, 100 seguidores, 2 seguidores, uma pessoa que vai receber a verdade do céu na vida, já vale a pena, gente. Vale a pena. Amém? Acho que isso toca o meu coração e eu oro para tocar o seu também. Amém? Uau! Quero agradecer vocês por esse tempo tão precioso que vivemos aqui. Podemos apresentar um pouco para vocês do que é o Line Girls. É um ministério que forma mulheres fortes para uma juventude forte. Muito obrigada, Ingrid e Mariana. Uma salva de palmas para elas, por favor.